Olá, como vocês já estão acostumados, aqui é o Douglas, eu sou advogado e esse é o bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. Hoje, o papo é sobre divórcio. Com a pandemia do Covid-19, temos visto um grande aumento no número de divórcios. Mas você sabe como que funciona? Precisa ter processo judicial? Como que divide os bens? E se tiver filhos? Vem comigo que hoje eu vou explicar tudo isso. Primeiro de tudo, a pergunta que precisamos fazer é: existe possibilidade de reconciliação? Muitas vezes, o que leva ao divórcio é a falta de diálogo, falta de cumplicidade, compreensão. E antes de pensar num divórcio, temos que pensar se realmente não há nenhuma chance de se entenderem. Mas se não houver nenhuma chance de conciliação, se infelizmente ou felizmente, vai saber, acabou mesmo, aí a solução é o divórcio mesmo. Já vamos solucionar uma dúvida simples antes de explicar o divórcio em si. Então, antes que se perguntem, precisa de advogado para fazer divórcio? A resposta é sim. Em qualquer hipótese que irei explicar já, você sempre vai precisar de um advogado. E não é apenas para uma consultoria, para explicar como fazer, é necessário o acompanhamento de ambos cônjuges por advogado, que deve orientar as partes, verificar a possibilidade de reconciliação e, se for necessário o divórcio, auxiliá-los durante todo o processo, ainda que não seja necessária uma ação judicial. Tá na lei. E não é puxando sardinha pro meu lado não, é sério. Tá bom, mas e o que engloba o divórcio? O divórcio envolve partilha de bens, nome de casado, pensão ao ex-cônjuge, e se o casal tiver filhos menores de 18 anos ou incapazes, também envolve os direitos da criança, como guarda, regulamentação de visitas e pensão ao menor. Inclusive, sobre pensão alimentícia, nós falamos no episódio passado. Se você não ouviu, pausa e volta lá que vale a pena. Definido que a solução é o divórcio, a primeira coisa que precisamos saber é qual foi o regime de bens do casamento. O mais comum hoje é o da comunhão parcial, em que os bens que a pessoa tinha antes do casamento são dela e os bens que forem adquiridos após o casamento são do casal. E no divórcio, eles são divididos igualmente, independentemente de quem pagou o quê. A única coisa que não entra nesse caso é a herança, que é exclusivamente daquele que a recebeu. Antigamente, o mais comum era o da comunhão universal, em que todos os bens, independentemente de terem sido adquiridos antes ou depois do casamento, são do casal, e portanto é tudo dividido num divórcio, também não importando quem pagou o quê. Também tem o regime de separação de bens, em que não se divide nada. Quem comprou e colocou no nome é o proprietário e se mantém assim. E quando é só juntado, amaziado? Na união estável, quando o casal tem a intenção de constituir família, o que não significa ter filhos, mas sim dividir uma vida juntos, ainda que não sejam casados, os bens que forem adquiridos durante a união estável são divididos igualmente entre o casal, igualzinho no regime de comunhão parcial. Mas olha, não é qualquer namoro que é considerado união estável não, ok? E não é só começar a morar junto que já começa a valer, tem que comprovar essa intenção de constituir família. Também é possível fazer um contrato de união estável, para definir a data de início do relacionamento e escolher o regime de bens, caso queiram. Beleza, agora tá todo mundo craque em regime de bens. Vamos explicar o divórcio. Se o divórcio for de comum acordo, se os dois concordarem que essa é a melhor saída mesmo, o divórcio é chamado de consensual. Se o casal não tiver filhos menores ou incapazes, o divórcio consensual pode ser feito sem processo, de maneira simples e rápida, num cartório da sociedade. Aí nós chamamos de divórcio extrajudicial. Não precisa ser no mesmo cartório que foi o casamento, pode ser em qualquer cartório, tá? A divisão dos bens pode ser feita da maneira que os dois quiserem, só tendo que tomar cuidado com o imposto, porque a divisão sem ser da forma legal configura doação e incide imposto sobre a doação, o ITCMD, que no Paraná é de 4%. Se dividir da forma legal, aí não incide o imposto. Se não quiserem fazer a divisão dos bens no mesmo ato, não é obrigatório. Mas aí, se quiser casar de novo sem fazer a partilha de bens, tem que ser pelo regime de separação total, obrigatoriamente.
até que seja feita a partilha dos bens. Mas normalmente se faz tudo no mesmo ato, né? E se o casal tiver filhos menores? Se tiver filhos menores ou incapazes, aí é necessário uma ação judicial, até para garantir os direitos da criança, né? No caso de haver filhos menores ou incapazes, mas o casal estiver de comum acordo quanto ao divórcio, é feita uma ação de divórcio consensual. O casal pode ter o mesmo advogado, que reduz custos também, né? E nessa ação eles também podem definir a divisão dos bens como eles bem entenderem, da mesma forma que no divórcio extrajudicial. Lembrando de se atentar aos impostos, hein? Também definem se vai haver pensão entre os cônjuges, se a esposa irá manter o nome de casada e, o mais importante, os direitos da criança, quem terá a guarda, como serão feitas as visitas e quanto será pago de pensão alimentícia. E se não tiver acordo entre o casal? No caso de não haver consenso entre o casal, aí qualquer um dos dois pode entrar com um processo de divórcio, que é chamado de divórcio litigioso. Não é preciso esperar a concordância do outro para poder se divorciar não, viu? Nesse caso, os pedidos são os mesmos, mas a divisão dos bens tem que ser da forma legal, como eu expliquei lá no começo sobre os regimes de bens. Também é definido se a esposa irá manter o nome de casada, se será pedido pensão entre os cônjuges e se tiverem filhos menores ou incapazes, também devem ser definidos os direitos da criança que eu já expliquei: a guarda, as visitas e a pensão alimentícia. De maneira bem simples, é assim que funciona. É claro que existem mais detalhes, mas como eu disse no início, é obrigatório contratar advogado para fazer o divórcio, independentemente de qual é o tipo do divórcio. E se você ficou com alguma dúvida, consulte um advogado. Também me coloco à disposição para tirar as dúvidas que vocês tiverem. É só mandar pelas plataformas do programa. Ficou tudo mais claro agora, né? Como eu sempre digo, se você tiver alguma sugestão de tema, podem mandar, que ficaremos felizes em considerar para os próximos episódios. Espero que tenham gostado do episódio de hoje, mas por hoje é só, pessoal. Acabamos por aqui o 8º episódio do nosso bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. 2 meses de programa já, hein? Passa rápido, né? Bom, continue acompanhando a gente, porque semana que vem o papo é sobre fake news. Ultimamente temos percebido um aumento gigantesco das fake news, além de o noticiário estar sempre falando sobre o tema. Mas você sabe identificar? Sabe as consequências de criar e de divulgar notícias falsas? Não perca que semana que vem a gente vai falar sobre isso, hein? Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @Realidade 3D. Abraço e até a próxima. Te espero lá.